Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ouvir A Incrível História da Orquestra, escrito por Bruce Kousioniak. A Incrível História da Orquestra. Quem de nós já não ouviu ou assistiu um concerto de orquestra ao vivo ou na televisão? Uma orquestra é quase sempre uma barulhenta reunião de vários instrumentos musicais que pertencem às famílias das cordas, sopros, metais e percussão. É dirigida por um maestro que ajuda os músicos a tocarem todos juntos. Mas como surgiu essa maravilhosa reunião de sons que são produzidos pelo sopro do ar, pela fricção de um arco, por beliscões nas cordas e pelas batidas nos tambores? Sopros, cordas e tambores. Havia orquestras antes de 1600? Até cerca de 1600, os grupos de música instrumental eram pequenos conjuntos de instrumentos de corda, sopros e percussão. A música escrita não especificava quais instrumentos deveriam ser usados, e os instrumentos antigos não eram ainda padronizados em sua forma e tamanho, ou na maneira pela qual eram tocados. Violas da gamba, alaúdes, harpas e cítaras usavam cordas de tripas, feitas de intestinos secos de animais, que produziam um som suave quando tocadas. Era um som perfeito para concertos em ambientes fechados, mas não para o ar livre ou para grandes espaços como as igrejas. Viola da gamba, antigo instrumento de corda. Flauta doce, flauta de madeira, similar na forma e no tamanho ao chulumé, mas sem palheta. Alaúde, instrumento de dedilhar que tem trastes, caixa de ressonância parecida com cabaça e 12 ou mais cordas. Guitarra, instrumento de corda com trastes. Barretes colocados no braço que servem para encurtar o tamanho das cordas e mudar as notas. Suas 5 cordas são tocadas com os dedos ou com uma palheta chamada plectro. Tamborim, pequeno tambor com chocalhos de metal na armação. As harpas antigas eram pequenos instrumentos de pé, com 30 ou mais cordas, correndo do braço até a caixa de ressonância, e eram tocadas com os dedos. Então, aqui nós temos a harpa, o braço e o corpo da harpa. Viola d'amore, viola de afinação aguda. Chalumeau, flauta doce com uma palheta. Cítara, instrumento com uma caixa de som chata e com 30 a 40 cordas, tocadas com os dedos ou com uma palheta de madeira ou concha. Algumas cítaras têm trastes para ajudar a criar a melodia. Aqui está a cítara. Viola da gama baixo, instrumento antigo com tessitura semelhante ao do violoncelo. Esse aqui. Nasce a orquestra. Em 1597, Giovanni Gabrieli, 1557-1612, organista da Basílica de São Marcos em Veneza, Itália, escreveu uma peça musical intitulada Sacrae Sinfoniae, com partes separadas para grupos específicos de instrumentos. Gabrieli gostava de combinar instrumentos: os trombones graves, os tons metálicos dos trompetes, que na época não tinham válvulas, e as cordas, produzindo um poderoso coro de sons que facilmente preenchiam um amplo espaço.
Essa reunião de grupos de instrumentos com partes diferentes para cada um tocar foi a primeira orquestra. Então, nós temos aqui trombone de vara e o trompete antigo. Trombone quer dizer trompete grande, em italiano. A orquestra chega com seu coro de sons. Até sua época, os trompetes tinham sido usados sobretudo em desfiles e marchas militares. Aqui estão as cordas. O trombone é um instrumento grande, parecido com um trompete, no qual foi acrescentada uma vara deslizante em forma de U, para aumentar o tubo e assim mudar as notas. Na Idade Média, o trombone também era chamado de sacabucha. Trompetes sem válvulas, trombones de vara. Aqui. O período barroco, 1600, 1750. Música com pulso regular. No período barroco, as orquestras continuaram sendo pequenas, adequadas para a música de câmara, bem como para apresentações de maior porte ao ar livre. Johann Sebastian Bach, 1685-1750, escreveu muitas obras instrumentais, chamadas concertos, suítes e sonatas, para a orquestra barroca. Essas peças musicais, cada uma com várias seções, geralmente tinham uma parte contínua nos graves, chamada basso contínuo, que era tocada nos instrumentos de cordas baixos. As harmonias acima da linha do baixo eram escritas para cravo, flautas doces ou qualquer outro instrumento que o compositor desejasse usar e tivesse à sua disposição. As orquestras barrocas variavam segundo os instrumentos usados e o propósito da música. Então, nós temos aqui a trompa natural, trompetes, flautas transversais ou traversos barrocos tocados de lado, e os oboés. Nas orquestras antigas, um dos músicos podia atuar como líder, ajudando todos a tocarem juntos. Concertos, peças musicais para instrumentos solistas com acompanhamento orquestral. Suítes, composições que consistem de uma série de danças instrumentais. Sonatas, peças musicais para 1 a 4 executantes. Então, aqui nós temos as flautas doces e aqui os violinos. Quando uma tecla do cravo é pressionada, um martelo de madeira com um plectro de pena, a ponta dura e oca de uma pena, levanta-se beliscando a corda, puxando e soltando. Então, aqui nós temos o cravo de plectro, com plectro de pena. Viola da gamba é uma viola baixo. Ao som dos violinos, a família do violino. Os instrumentos da família da viola, com 6 ou mais cordas e trastes, eram muito usados no período barroco. Entretanto, por volta do início de 1600, os fabricantes de violinos já produziam excelentes violinos, violas e violoncelos. Todos esses instrumentos pertencem à família do violino e têm 4 cordas e nenhum traste. No norte da Itália, a família Amati e seu famoso aprendiz Antonio Stradivari, 1644-1737, desenvolveram violinos que produziam sons tão agradáveis que, por volta de 1750, tinham substituído as violas e seu tom um tanto nasal. Dos muitos fabricantes de violinos do período, Antonio Stradivari é considerado aquele que levou a arte de fabricar violinos ao ápice, com instrumentos que eram e ainda são altamente apreciados pelo belo artesanato, capacidade de respostas às habilidades do executante e tonalidade excepcional. Violino, o menor e de tessitura mais aguda da família dos violinos. Então, vamos às suas partes. Nós temos aqui voluta, cravelhas de afinação, o braço para dedilhar, ponte,
orifício em forma de F. Depois aqui, viola, é um pouco maior e com tessitura mais grave que o violino. E aqui nós temos, ó, o arco de um violino é uma vara fina e levemente curvada com uma fina corda de crina de cavalo, trançadas e esticadas. Cabeça, pequeno cabo de madeira no final do arco que se move por meio de um conjunto de parafusos para apertar ou afrouxar as crinas. Uma resina dura, amarela, extraída de pinheiros, chamada de colofônia, é aplicada nas crinas do arco para torná-las pegajosas, o suficiente para puxar as cordas, quando o arco passa sobre elas. Aqui nós temos o violoncelo, é maior que a viola e tem um timbre rico e suave. Aqui nós temos o contrabaixo, o maior membro da família dos violinos, tem um timbre ou tom mais grave. Voltando ao violoncelo, o arco faz as cordas vibrarem para produzir sons no instrumento. Os sons saem de orifícios em forma de F. A ponte leva as vibrações das cordas para a caixa de ressonância. Gente, depois de ouvir essa história, foi falado aqui, comentado de vários compositores. Johann Sebastian Bach, Mozart e músicas do jazz. Depois vocês podem colocar na internet e tentar ouvir algumas composições desses compositores. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Tchau, gente!